Com licença, vou entrando mesmo sem ser convidado, pois em meu pago um assado é de ninguém e é de todos. Eu vou cantar a meu modo, depois de ter churrasqueado. Bueno, gente, vamos ver quem faz assado e quem canta no nosso programa de hoje. E eu tenho certeza que quem me ajuda nisso tudo, a carne me ajuda, os legumes me ajudam, a música me ajuda muito, a empatia me ajuda, a energia me ajuda, mas quem me ajuda e quem me ajuda a orquestrar tudo isso é o fogo. Mientras voy vadeando las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandone. Tá aí, o mestre parrigeiro Antônio El Topador Costa Guta e a cantora Vanessa de Maria. E a gente começou o programa de hoje com essa ideia democrática, a gente pode chamar assim, do evento de um assado. E isso é Atahualpa Yupanqui iniciando uma obra super importante em toda a produção dele, que é toda um manifesto autobiográfico. E assim, nos primeiros versos, ali está o assado. Puxa, que não é pouca coisa, como a gente vê o sentido coletivo, o sentido simbólico, o sentido histórico dessa prática milenar, dessa prática que tem quase a idade da humanidade minimamente organizada, que é a prática do assado. Mas a gente vai conversar com o cara que entende tudo desse negócio, inclusive num ponto de vista sul da terra, abrangente de toda a nossa região. É um prazer muito grande ter aqui conosco Antônio Costa Guta. Obrigado, tio. Bom dia, hermanito. Coisa linda ter essa introdução vindo do mestre. Sabe que é uma honra muito grande poder estar aqui no Canto do Sul da Terra, que já adiantando foi um dos pilares transformadores de uma consciência musical, tendo tu e a tua voz como um norte para que a gente pudesse desbravar cada vez mais a nossa cultura latino-americana. Então, feliz demais em poder ser convidado de estar aqui junto contigo e poder falar sobre fogo, assado, Atahualpa e tudo que envolve essa mística tão milenar, bem como tu bem colocasse, né? Pois é, isso é uma satisfação enorme quando eu ouço uma coisa dessas. Já disse aqui um monte de vezes que são funções de emissora pública que a gente gosta de ver bem cumpridas quando a gente vê alguém jovem com uma carreira tão interessante, tão consolidada, encontrar referência nos nossos espaços aqui da TVE e da FM Cultura. Como muita gente encontrou, porque a gente traz muita gente boa. Quem faz são os convidados, né? Quem constrói cada um desses momentos aqui são os nossos convidados. Querem ver uma coisa? Nós vamos de cara, depois a gente segue a viagem, mas de cara, como a gente tem feito em todos os programas, desde que a gente fez 1 ano de Cantos do Sul da Terra na TV, nós vamos ver alguns momentos muito legais de entrevistados, de pessoas que estiveram aqui ao pé do fogo conosco. E agora, especificamente sobre literatura. Vamos dar uma olhada. Tem uma identidade de gênero, o gaúcho é homem, né? E então isso é uma coisa bastante importante porque é uma cultura masculina. Não se espera daquela cultura ser diferente. Ela é uma cultura produzida e consumida por homens. Nasço das palavras dessa fronteira. Como poeta também eu me forjo nessa fronteira, mas como poeta e como psicanalista eu tento expandir. A gente está comemorando 150 anos de 1872, né, que é o El Gaucho, Martín Fierro. Ele tem uma segunda parte de 1879, La Vuelta de Martín Fierro. Então, daqui a 7 anos, a gente pode fazer de novo 150 anos da Vuelta. O Papa João Paulo II foi a Melo, a pequena cidade uruguaia. Esse acontecimento causou uma comoção no sul, mais ao sul do Brasil, e em grande parte do Uruguai. Ninguém escolhe por mim os livros que eu vendo. Sou eu mesmo que faço a escolha, porque eu gosto de trabalhar com aquilo que pode servir para melhorar a vida das pessoas e do nosso país. A coragem que é necessária para a gente querer mudar o mundo através dos livros. E sim,
tem tudo a ver com essa minha relação com o sul da Terra e esse espaço geográfico que habitamos. Tem uma expressão que eu acho muito pertinente. As mulheres, quando morriam, junto com o seu corpo era enterrada a sua biografia. Se a gente fala em espírito do tempo, o nosso de agora é justamente esse de tirar do silenciamento. O nosso acervo cultural inclui o Quixote, né? E as pessoas conhecem, ouviram falar, mas elas não leram, né? Então seria a oportunidade delas lerem realmente e talvez assim conhecerem a história mesmo. Olhar para o teu trabalho e dizer que imenso é o meu trabalho, bom ou mal, quem dirá e julgará será o tempo. Se eu puder ter sido um dos intérpretes da alma do Rio Grande, da alma gaúcha numa extensão maior, não terá sido em vão. Esse poema me incentiva muito. Vamos juntos. Vem, vamos juntos. Me dá a mão e vamos juntos. Tua disposição e vamos juntos. As pessoas comentam, não perdiste o sotaque ainda? Perder? Quem quer perder? O sotaque faz parte da minha identidade. Ele musicaliza minhas palavras e dá-lhes personalidade. Fui jornalista a maior parte da minha vida e, na verdade, não foi tão cedo. Quando eu comecei a escrever mesmo livros, eu já estava ali com uma certa idade, uns 40 ali, né? Tá aí, canto é literatura. Às vezes literatura oral, às vezes puro folclore. E essas pessoas falaram sobre literatura das mais variadas perspectivas, pontos de vista, representatividades, enfim, da sociedade, desse nosso pedaço de mundo. Foi muito legal, é muito comovente a gente ver um pouquinho, uma amostra do pano, como a gente vai fazer, repito, durante alguns programas para celebrar esse ano de caminhada. No próximo bloco tem mais um pouquinho de retrospectiva. Mas vamos voltar então para a conversa com Antônio Costagutta. E quem conhece o Antônio, e puxa que tem muita gente que conhece o Antônio e cada vez mais, associa imediatamente, como eu disse lá na entrada do programa, a El Topador, né? El Topador. O que é El Topador? Categoria, irmão. El Topador é o codinome do Antônio Costagutta, é quando eu, de fato, consigo interagir com o fogo e proporcionar experiências ao redor dele, muito bem arquitetada, com muito pensamento, e entregar o amor na gastronomia, né? El Topador vem como uma homenagem que eu fiz para o meu pai, que faleceu em 2013, e eu, como publicitário, 2013 foi um marco na minha vida, 2014 eu resolvi abrir o projeto El Topador, e vindo da fronteira seca do sul do mundo, a gente tem essa mania de dar nome às casas, né? Como o Uruguai, como a Argentina tem, e meu pai sempre teve um sonho, num pedacinho de campo que nós temos em Rivera ali, de criar uma casa e colocar o nome dessa casa de El Topador, porque ele era o cara que orquestrava os momentos dentro do churrasco e da família. Como ele se foi em 2013, quando eu decido viver do fogo, e muito mais do fogo do que do assado, eu resolvo fazer uma homenagem para ele e colocar o nome do projeto El Topador, uma forma de me conectar com ele e homenagear ele também. Eu gosto muito do significado que isso carrega, do topar, né? Do topar no bom sentido, não é o enfrentamento, é a disposição e o café no bule, enfim, a fibra para topar uma série de coisas. Por exemplo, no teu caso, neste lugar aqui, no sul do Brasil, no Brasil, tu estás sendo muito pioneiro, quer dizer, talvez se encontrem trabalhos semelhantes aos teus, na Argentina, no Uruguai, semelhantes, não idênticos de maneira nenhuma, mas tem muito de topar a parada, de topar a briga, de meter o peito na água, como os castelhanos gostam de dizer, no teu trabalho. Sobretudo numa época em que se dá um outro significado à gastronomia, à função de um chefe, de um mestre de gastronomia. As pessoas mais antigas, não precisam ser muito antigas, podem ser como eu, assim, vão lembrar o que eram os programas, os espaços de gastronomia, como eram diferentes, como era um outro conceito. E agora isso pipoca por aí com concursos, com um monte de representações de países distintos, estilos distintos. Como é que se encaixa o teu trabalho neste momento?
Muito interessante, né, Demetria? Eu gosto sempre de dizer e relembrar que falar sobre o churrasco no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Uruguai é um desafio imenso, porque é algo cultural passado de geração para geração, mas com muito pouco embasamento teórico e prático, de estudo da ciência do fogo, da ciência da madeira, da ciência da fumaça, das reações químicas que acontecem dentro dessa arte que é dominar o fogo, bem como tu colocasse lá no início, né? Nós somos os únicos animais na história do planeta Terra que dominamos o fogo. E a gente, ao longo dessa transformação da sociedade, a gente deixou de olhar para isso. Como que o fogo pode me proporcionar momentos de alegria e de conexão com a gente mesmo. Então, quando eu resolvo viver do churrasco, eu resolvo começar a passar essa mensagem. Principalmente cultural, mostrando que houveram grandes evoluções culturais na arte do churrasco e que a gente chegou num momento, a partir de 2015, quando eu abro a empresa, que hoje a gente tem as ferramentas, a gente tem informação para estudar e para entender culturalmente como foram as movimentações dos povos para decidir o que a gente quer fazer quando a gente escolhe fazer um churrasco, seja na grelha argentina, uruguaia, trempe, uma cabeceira de cama com arame. Afinal das contas, hoje a gente fala tanto em grelha uruguaia argentina, mas as trempes nasceram na Argentina, inclusive, com uma porta de cela de presídio para assar uma carne de algum jeito, né? Então, como que a gente mostra para as pessoas que sim, a gente olha para todos esses temas, mas a gente precisa olhar para um tema central, que é o poder do ritual. É o poder do fogo. E eu acho que havia um vazio nesse segmento. Vazio bem gordo. Um vazio bem gordo. Bem cortado. Com a graxa bem amarela. E uma vontade das pessoas de falar sobre o tema. E aí surge o Eu Topador, construindo uma comunidade, sendo democrático, tentando fazer com que as pessoas enxergassem todas as perspectivas que o assado pode nos mostrar. E contando a minha história. E isso foi muito bem aceito, graças a Deus, hoje a gente tem uma comunidade, né, que a gente vem trabalhando em diversas plataformas digitais, mas que principalmente passa uma mensagem de confraternização, e realmente é um desafio, porque o projeto Eu Topador acompanhou essa evolução gastronômica de programas, de experiências, de festivais, e a gente sempre manteve o nosso propósito e o nosso conceito, Demétrio, de fazer o simples bem feito. Nós não queremos reinventar a roda, a gente só quer mostrar que o mais difícil é fazer o simples bem feito, respeitando toda a cadeia produtiva, e isso está sendo muito bem aceito, graças a Deus. A grande satisfação, né, da gente ter uma conversa como essa está na quantidade de coisas que tu disseste agora que se trançam perfeitamente com o que a gente diz e o que a gente acredita sobre a música, sobre a literatura, sobre as práticas de um povo como o povo dessa região, enfim. São coisas que em alguma época foram feitas com muito pouca opção. Era assim que se fazia, eram outros tempos. Hoje, no mundo em que tu decides a que tu vai te dedicar, e com que técnicas, de que forma, com um monte de conhecimento sistematizado, a gente volta àquele sentido ritual essencial, mas com todas essas possibilidades. Isso é muito legal. Eu meti o cavalo, fiz uma brincadeira de trocadilhista compulsivo aqui, falei o vazio gordo enquanto tu falavas. Queres ver um exemplo? Quando eu era criança, eu sou de 66, então vamos falar na década de 70. Quando eu ia ao açougue e pedia um vazio, muitas vezes, sou porto-alegrense, muitas vezes o açougueiro não tinha ideia do que era um vazio. Tinha que dizer um outro nome, tentar mostrar o corte, porque isso não estava no nosso repertório. Eu, na minha casa, meu pai, na década anterior, tinha trabalhado no Instituto de Carnes, enfim, se conhecia. Eu andava com uma faca de madeira na cinta no tempo que andava de fralda ainda, ou com uma bainha de faca. E isso era assunto. Mas hoje tem uma integração muito grande dessa linguagem, desse universo de conhecimento com a Argentina, com o Uruguai. Tu ali da fronteira, como tu disseste, claro que enxergas isso mais, mas hoje isso é visível, talvez até no país inteiro, mas certamente no Rio Grande do Sul é muito visível. Como é que está se dando isso? Aí tem moda, aí tem muito conhecimento, aí tem gente séria e gente brincando, como é que está esse negócio?
Tem tudo isso junto, Demétrio, né? Essa célula é extremamente complexa, mas é muito bonita de ver. O que eu gosto de dizer, e bem como tu reforçou, é que a gente precisa externalizar para as pessoas essa clareza cultural e, graças a Deus, a gente tem um programa como o teu que pode e faz isso, mas muito poucos programas mais abertos conseguem fazer isso. Eu gosto de trazer um exemplo, né? Porque o programa, quando tu era do rádio, ainda é, né? Eu me lembro muito do Cantos do Sul da Terra, na FM Cultura, e eu me lembro a importância que foi na minha vida, porque eu até estava falando para o meu irmão que vinha, que está em Madrid, ele disse assim, cara, tu me despertou gatilhos imensos dizendo que tu vai no programa do Demétrio, porque eu me lembro de um dos programas que eu tive o primeiro contato com o Antônio Machado, poeta espanhol, caminante, no hay camino, se hace el camino a andar. E agora ele está lá e viu uma escultura, ele disse, cara, o Demétrio foi um dos propulsores a me fazer caminhar, né, com um programa de rádio, com aquela voz aveludada, né? Então, eu acho que dentro dessa tua pergunta do mercado, sim, é muito importante. Ontem eu dei o curso de Parrilla Criolla Argentina, que o nome é Parrilla Criolla Argentina, porque eu acredito que eles estudaram tecnicamente, colocaram a medicina em prol dessa busca por entender como eu, além de confraternizar e dar valor ao assado, como que eu como melhor e coloco essa matéria-prima com mais ferro, mais selênio, mais ômega 3, que são propriedades que a carne tem para nos trazer como benefícios, né? Então eu acho que o churrasco na última década cresceu muito, como vários outros segmentos cresceram. O food truck, se tu lembrares, há 15 anos atrás, Porto Alegre estava recheado de food truck. Hoje eles passaram, as pizzas napolitanas, os hambúrgueres. E a grande diferença do assado é que ele permanece por mais tempo, porque é um pilar que forjou a identidade do gaúcho, né? Quando a gente passa a entender que não existia a matéria bovina neste continente aqui, e ela chega com os caras que descobriram o nosso espaço aqui, a gente começa a entender que sim, o churrasco é uma arte milenar. O gaúcho se apropriou como ser o cara do churrasco no mundo inteiro por questões culturais, pelas tropeadas, por pegar um espeto, botar o espeto no chão enquanto fazia uma tropeada. E isso foi acontecendo. Na Argentina foi mudando, entrou os sistemas de grelhas. Mas é importante, que eu sempre digo, que nós somos... Para mim, eu inclusive tenho uma música no Spotify que é El Topador, o assador das três pátrias. Porque eu me considero argentino, me considero uruguaio e me considero gaúcho. Eu acredito que essas três nacionalidades, elas se confundem. A gente tem o mate como talvez o nosso símbolo maior, né? Eu costumo dizer que se eu tivesse que escolher o churrasco e o mate, eu fico com o mate, porque nada vai substituir esse meu psicólogo aqui diário, né? Então, acho que, sim, houveram aí muitos aventureiros, muita moda, muita coisa, mas quando a gente fala em churrasco, Demétrio, nada vai nos tomar a simplicidade que ele tem e a cultura do espeto aqui, e a cultura da Argentina lá. Cada um tem a sua cultura e a gente precisa conhecê-las e escolher o que faz melhor para nós, com bastante amor e carinho para cozinhar para os familiares. Tem mais uma coisa que é uma tremenda aproximação da questão do mundo da música, do mundo da literatura. É extremamente semelhante, estamos falando de cultura e as coisas são... Existem coisas extremamente recorrentes. Assim. Por exemplo, trabalha-se com isso e se quer a melhor recompensa com isso, se quer ocupar os melhores espaços. Mas não se perde de vista que está se falando de cultura popular, de algo feito da maneira mais simples, como tu disseste, mas mais humilde. Eu não sei se eu gosto muito dessa palavra. Pode-se ser humilde com muita grana na algibeira, pode-se ser extremamente arrogante sem ela. Não gosto dessa história dos humildes. Os humildes parece uma palavra para colocar uma classe em um determinado lugar. Mas, enfim, tem ancestralidade, tem ritual e tem muito povo nessa história. O que faz com que a responsabilidade só aumente. Eu quero mostrar para ti e para o pessoal de casa uma música que fala nesse assado que está num galpão, numa casa. Não é um evento, vou te convidar para amanhã ir a um assado. É o assado que acontece ali cotidianamente.
É uma letra um pouco difícil, muito regional, então deixa eu dar um pouquinho de munição para o pessoal entender melhor. Depois do assado, os caras estão tomando mate, é de noite e começam a falar de quê? Como em qualquer lugar do interior do mundo, de história de assombração, histórias de aparecidos. E tem um velho que é o mais mentiroso, melhor contador de causos, e ele vai contando e todo mundo interessado e assustado e nervoso, e olhando pela janela, olhando para o campo para ver se vê alguma coisa diferente, e daqui a pouco o velho se enreda num zapeiro e cai no chão, e aquilo faz um barulhão. E sai gente correndo, achando que era algo do outro mundo, e outros rindo. Nada mais do que isso. O humor mais simples de campanha, no nosso caso, mas de qualquer lugar extremamente popular, muito associado ao assado, que já começa com a história do assado. Vamos ouvir essa milonga? Vamos ouvir, mano. Vamos lá. Lindo es después de un asado, mientras corre el cimarrón, tirarse sobre un jergón a conversar del pasado y de las brasas a un costado. La pava medio tiznada, con la tapita ladeada pa' que no largue el hervor, un viejo volaseador y una guitarra templada. Entre un sírvase a parcero y un invíteme un cigarro, alguien prepara en un tarro café al estilo campero, otros limpian con esmero su cuchillo en la alpargata. Es una prenda barata y a veces no hay más remedio que hacerle un tajo en el medio para que de entre la pata. Con el cielo oscurecido y el viento que pasa aullando, a poco ya están hablando de historias de aparecidos. El viejo, por consabido, es el primero que muenta, y al tiempo que un caso cuenta de hacerle fruncir el cuero, se enrieda en unos aperos y al suelo va la osamenta. Allí se armó un zafarrancho de marca morrocotuda, al diablo se fue la viuda y las historias del chancho. Las mujeres desde el rancho preguntaban ¿qué ha pasado? Y salieron mesturados los que el golpe festejaban con los que se santiguaban, bichando pa' todos lados. Oswaldo Andino é espetacular, e aí esse tema, essa milonga se chama E das Brasas a um Costado. Não dá para jogar em cima das brasas. Haverá coisas que se jogam em cima das brasas para prepará-las, mas nesse caso não. De las brasas a um costado. Eu gostei muito. Todo mundo sabe a referência que é o fogo para mim e a reverência que é o fogo para mim. E eu gostei muito que tu disseste que tu te dedicas mais ao fogo do que até mesmo ao assado. Como é que é essa história? É esse fogo ritual, esse fogo na tua vida, esse fogo que reúne as pessoas, esse fogo que leva a alguma espécie de transcendência, enfim. Como é que isso funciona para ti? Demetrio, o fogo surgiu na minha vida sem eu me dar conta, muito antes do Eutopador, né? Mas eu acho que quando o Eutopador nasce e há obviamente uma construção do Eutopador, cada vez mais, a cada semestre, a cada ano que passava, o fogo ele ardia mais fortemente dentro, mas o peso dele cada vez mais tinha uma responsabilidade, porque era através dele que a gente fazia casamentos, que a gente fazia formaturas, fazia encontros e que eu me inspirava, né? E essa conexão, e eu costumo dizer, né, que os especialistas eles precisam ter horas, né? E a gente já teve a oportunidade de ter mais de 20 mil horas de fogo, então é uma conexão muito grande. E entendendo, Demetrio, acho que é uma coisa que a gente fala pouco, muitas vezes cai no jargão, mas eu acredito que é a maior verdade do fogo.
a energia que ele transmite. E quando a gente fala em planeta, fala em ser humano, fala em conexões, fala em trocas, a gente está falando que o fogo pode estar presente de uma forma a ser o fio condutor para que esse momento realmente seja diferente. Então eu sou muito grato, porque são 8 anos de projeto e graças a Deus são 8 anos de experiências positivas e eu tenho certeza que quem me ajuda nisso tudo, a carne me ajuda, os legumes me ajudam, a música me ajuda muito, a empatia me ajuda, a energia me ajuda, mas quem me ajuda e quem me ajuda a orquestrar tudo isso é o fogo, porque ele é poderoso, ele é energético e por isso que as crianças ficam querendo tocar, os mais velhos ficam querendo tocar, porque o fogo te chama para a gente se olhar. Então é o elemento mais poderoso para mim do planeta Terra. Alcança a minha marca-texto aqui, minha canetinha, aquela que faz uma cor brilhante e tal. O cara disse 20.000 horas de fogo. E ele não está falando no fogo em toda a sua vida de fronteiriço, de pessoa de campanha. Ele está falando profissionalmente, no seu trabalho. 20.000 horas de fogo. Muito conceito, muito conhecimento, muita busca de conhecimento, muita construção de conceito. No fogo certo, né? Sem arrebatar, como diz o castelhano, sem queimar o assado. Antônio Costagutta, El Topador, muitíssimas graças. Graças eu, irmão. E para finalizar, Demetrio, uma coisa que eu gosto de passar sempre uma mensagem é o respeito ao fogo. O fogo, ele cozinha para nós. Então a gente precisa cuidar dele, dar atenção para ele, não colocar sujeiras no fogo, respeitar, porque no final das contas a gente está assando. E para fechar, eu gosto de dizer também que, independentemente do sal que tu vai usar, da lenha que tu vai usar, da carne que tu vai usar, da receita que tu vai fazer, eu gosto de dizer que o mais importante é, como dizia o poeta moçambicano Mia Couto, né? Cozinhar é uma forma de amar os outros. No momento que a gente entende que assar também é cozinhar e desprende cada vez mais amor para essa arte, as nossas receitas vão ficar mais gostosas. Assim há de ser muito incrementada a receita do nosso Cantos do Sul da Terra com essa participação. A gente vai para aquele momento de sempre, aquele nosso pequeno intervalo, mas também, como sempre, solta o gateadinho, vamos levar a palavra. Sismo, o sereno silêncio. Sou, estou humanamente em paz comigo. Ternura, paz que dói de tanta, mas orvalho. Em seu bojo estou e vou, como sou. Ternura, maneira funda, cristalina do meu ser. Água de remanso, mansa brisa, luz de amanhecer. Nunca é a mágoa mordendo, jamais a turva esperança, o apego ao cinzento, ao úmido, a concha que aquece na alma uma brasa de malogro. É ter o gosto da vida, amar o festivo, o claro, é achar doçura nos lances mais triviais de cada dia. Pode também ser tristeza, tranquilo na solidão macia. Apaziguado comigo, meu ser me sabe e me finca no fulcro vivo da vida. Sou, estou e canto. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente de remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color de río y son
misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua de río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. De mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua de río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Quem como eu conheceu o canto desta cantora, o trabalho desta cantora há talvez 20 anos, ou algo próximo disso, quem acompanhou depois as coisas tão elevadas de carreira que ela fez, levando o canto, entre outros países, o canto argentino até a Argentina e sendo reconhecida na sua interpretação e fazendo registros lá, para essas pessoas eu vou dizer algo que eu tiro dessa letra que ela acaba de cantar. No pienses que la perdiste. No pienses que la perdiste, porque aqui está com tudo daquela época e muito mais na cancha, atuando para a nossa sorte, Vanessa de Maria. Prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, te encontrar novamente, né? Sempre uma alegria, e uma alegria estar aqui na TVE de novo. Muito legal, porque, claro,
quem estava acompanhando, eu sei que tem muita gente que daqui a pouco liga o programa no meio. Não deveria, a gente está louco que ouça inteirinho, porque o programa sempre tem um conceito, né? É como quando a gente faz show, enfim. Mas agora há pouco eu estava cevando a palavra com algo maravilhoso sobre o remanso, né? O remanso pelo Tiago de Mello, pelo brilhante Tiago de Mello. Essa ideia de paz, de remanciar, né? De estar num remanso é poder respirar, enfim. E tu trazes essa interpretação magnífica que, como ficou bem vestida com o piano do Diogo, né? Tem um discurso aí de profundo remanso, né? E, enfim, Yupanqui diz, se o rio é largo e profundo, cruza quem sabe nadar, né? Conta um pouco do que tu estás fazendo, enfim, do que tu quiseres nos dizer. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou aqui acompanhada desse super pianista, Diogo Barcelos. É uma alegria, né, poder ter a oportunidade de que ele vista a minha música com o piano dele, né, o meu canto. E eu estou voltando, depois de tantos anos fora da música, num exílio, né, que a maternidade me propôs, e eu me dispus a ele, né, com muita alegria. Tive meu filho, hoje ele vai fazer 15 anos, então eu encontrei esse momento como um momento propício para voltar a fazer aquilo que me dá muita alegria, que é cantar e levar o meu canto para as pessoas. Eu me lembro perfeitamente, o Canto do Sul da Terra no rádio começa em 2011, então tu já estavas nesse processo, e quando a gente conversou para fazer alguma coisa, tu disseste exatamente isso. Então eu fico admirado pelo quanto de consciência, de planejamento desses momentos que tem. Quer dizer, em nenhum momento a Vanessa achou que não voltaria a cantar assim, dessa forma. Cantar, eu sei que tu sempre cantaste, mas a atuar, a voltar à cancha. Acho que em nenhum momento tu pensaste isso. Não, eu nunca, como se diz em Espanha, tirar a toalha, não? Jamais pensei tirar a toalha. Nunca pensei em não voltar a cantar. E sim a dar para o meu filho a mãe que ele precisava naquele momento, né? No momento da infância. E acho que é muito importante. Eu, como mãe, me senti apta naquele momento a tomar a decisão, nunca sem culpa nenhuma, né? E entendia que o meu filho ia crescer e que depois eu teria todo o tempo do mundo para cantar. E é o que está acontecendo agora com a minha volta. Como é o nome do guri? Luiz Emílio. Luiz Emílio, muito obrigado. Muito obrigado. Eu poderia grosseiramente dizer por esta devolução, não é para tanto, né? Mas, enfim, por fazer parte desse processo e certamente compreendê-lo, né? Da maneira clara como tu está colocando aqui, tu sempre deves ter colocado para ele. Eu me lembro de algo do início da tua trajetória, e não que eu tenha te conhecido naquela altura, né? Tu já está na estrada há bastante tempo, mas de algo que tu me contaste quando a gente se conheceu, que passava por uma, chamemos assim, uma colônia argentina com a qual tu conviveu no exterior, em outro lugar que não era nem a Argentina, nem o Brasil, e algumas experiências muito interessantes que te levaram a entrar com essa propriedade no folclore daquele país. Como é que é essa história? Foi o começo da minha carreira, né? Eu comecei a cantar já... Bom, eu sempre cantei desde pequena, porque a música é um dom que a gente traz e é impossível tu não cantar, né? Mas, assim, a minha carreira profissional eu comecei com 21 anos, né? Eu já era mais madura, mais adulta, enfim, e eu morava em Madrid. E em Madrid eu me encontrei, bom, com a necessidade de ter que trabalhar, de me sustentar, e me dei conta que eu não sabia fazer muitas coisas, assim, eu não tinha tantas habilidades, né? E, de certo modo, na época eu estudava, então eu tinha esquecido que eu poderia ser cantora. Bom, tentei vários trabalhos, nenhum deu certo, até que eu me lembrei que eu sabia cantar. E, para mim cantar, eu precisava encontrar os argentinos que estavam lá em Madrid, porque eu justamente cantava folclore argentino, né? E aí comecei a procurar músicos e, bom, enfim, encontrei esses músicos, encontrei essa colônia de argentinos e encontrei muitos artistas muito importantes, como Tacún Lazarte, que é o autor de Los Pueblos de Gesto Antiguo, que a Mercedes Sosa gravou, né? E que, desde o exílio, ele ficou em Madrid. Então, assim, ele foi um dos meus grandes professores, porque ele começou a me ajudar a aprimorar respirações, tempos, fraseados que eu não conhecia dos ritmos folclóricos, e, óbvio, cada um tem a sua particularidade, né?
Então, assim, eu dizia para ele, olha, nesse chamamé eu posso fazer essa frase. Aí ele me dizia, cuidado, a chacareira tu tem que ter essa respiração. Olha, samba é assim, né? Então, eu aprendi muito, muito, muito nesse tempo na Espanha. Que função tremenda que tem esses mestres, né? Esses mestres, essas mestras. E que função tremenda que tem fazer música de forma coletiva, de forma compartilhada. Não necessariamente coletiva, mas compartilhada, trocar música. Estou aproveitando esse gancho, dizendo isso para ti, por causa da tua história, para a gente, te convido o pessoal, para a gente ver, como eu tinha prometido, mais um pouquinho dos nossos convidados, das pessoas que andaram na beira desse fogo nesse ano de Cantos do Sul da Terra na TV. E justamente pessoas do canto, pessoas da canção popular ou não popular, às vezes, que vieram aqui e certamente subsidiaram muitos jovens que estão arrancando na cancha. Vamos ver? Que desabrocha no sertão tem que ser com areia que vive ao céu. Se fechar os olhos, você vai dançar sem saber e se perder neste salão. Então, vem, 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 vem. Quem sabe onde o vento nasce, não procura nem espera, não tem destino ou morada. Quem tem por berço tapera. A palma da tua mão é branca, meu irmão. O canto do supapo é negro, negão. O biaiá. Puedo andar por el camino sin que haya outro lema que vivir de monte em monte, de poema em poema. E o tempo já hibernava sobre o tempo. Foi quando percebi que não estavas. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Valei-me nome de Oiá, que o tempo feio desfaz. Segura firme e não cai, o sonho acabado é nunca mais. Por onde andei fiz sinal, com a lua nova um rosal. Tierra, pan y paz, luchar con mucha gana. Un canto de todos, todas las voces, Pachamama. O guaipeca nunca foge da luta e vê o tumulto ao redor. Ay, que amante es la rosa y que amante es la espina. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Qué quedó de nosotros de aquel fuego? A las quemadas de los pájaros que no dejó partir. O muro da Mauá foi construído por causa da enchente de 41. O muro da Mauá foi construído por causa da enchente de 41. Semana que vem tem mais cantores do sul da terra, mas não custa dizer de novo como emociona mesmo numa história breve, numa história que recém começa, de um ano desse programa, desse espaço, ver as figuras que andaram por aqui. Foram muitas. Se preparem que ainda tem muitas e emotivas retrospectivas. E as retrospectivas são mais emotivas quando a gente pega um período longo de tempo e um período de formação, como isso está falando. Lasarte. Puxa, tu já dá para fazer um trocadilho com o nome dele, tirar o Z, botar um S e dizer Las Artes, né? Que senso artístico, que interessante te falar em divisão e respiração.
pouca gente seria generosa a esse ponto. Mas depois tu seguiste viagem, aproveitando esse ambiente que tantos países têm depois dos exílios, de música latino-americana em geral, brasileira inclusive, né? Tu não estavas entre curiosos, tu estava entre folcloristas argentinos. Entre folcloristas, né? Sim. Eu tive muita sorte, né, de ter esses grandes mestres da música, na verdade, que tiveram que sair do seu país naquele momento e foram para Madrid. Bom, são aqueles encontros assim que a gente não tem calculado, né? E foi muito bom para mim. Depois passei por outros países, estive em Israel, enfim, na Itália. Mas o mais importante mesmo foi a época de Madrid, porque foi a escola para mim. Né? Aí depois eu voltei, fui para a Argentina, gravei meu primeiro disco, que foi produzido pelo Nicolás Brizuela, que foi guitarrista da Mercedes Sosa durante muitos anos, né? Ele saiu para lá com a Records também, que é um selo muito importante na Argentina. Então eu acabei construindo um trabalho legal e ele me deu o Prêmio Açorianos, que para mim é o meu grande orgulho, porque é o prêmio do meu estado, né? Ser reconhecida na sua terra é uma grande coisa. Sim, simultaneamente é um tremendo reconhecimento na Argentina, porque para quem não está tão familiarizado com esse estilo, procurem o que significa dizer Nicolás Brizuela, ou Colacho Brizuela, como era chamado afetuosamente. Vocês vão encontrar aquele, por exemplo, aquele vídeo lindo da Mercedes Sosa na Suíça, em que ela está apenas... Botem quantas aspas vocês quiserem nesse apenas, né? Apenas com o violão do Colacho Brizuela, seu senso de arranjo, e é aquela coisa magnífica, como também muitas gravações importantes da Mercedes. Muito legal. É um pouco antes disso que a gente se conheceu e eu me lembro de como surgiu esse projeto. E aí te pergunto, antes da gente seguir conversando, o que tu gostaria de nos mostrar mais, depois dessa linda oração al remanso? Bom, eu gostaria de... Eu sou cantora e também sou compositora, né? No meu primeiro disco eu gravei Tropeiro da Paz, que é uma samba, que a letra é minha e a música eu compartilho com o Márcio Rosado, que naquela época era meu guitarrista, né, e que é um grande instrumentista, né, foi premiado aqui no Rio Grande do Sul e tal. Violão, né? E pessoa maravilhosa, né? Então eu quero apresentar o Tropeiro da Paz, que eu acho que não vem melhor momento do que esse de se falar em paz. Vamos tocar essa tropa aí, porque tá sendo necessário, né? Por favor. Estoy de vuelta a cantar mi tierra, canto de gente, canción de paz, luz de trigales dorados de oro, luna de potros, cuna de paz, luz de trigales dorados de oro, luna de potros, cuna de paz. Son tres Marías que cuelgan vivas, iluminando la oscuridad. Los gauchos cantan con las guitarras, rueda de mate, fraterna paz. Los gauchos cantan con las guitarras, rueda de mate, fraterna paz. Troperito de la paz. Con su caballo de palo y trapo, potrillo lindo, galope audaz,
Sueña despierto que va tropeando valles y montes, campos de paz. Sueña despierto que va tropeando valles y montes, campos de paz. A su Diosito le hace un pedido, junta las manos para rezar y arrodillado frente a la Virgen le pide paz a la humanidad. Y arrodillado frente a la Virgen le pide paz a la humanidad. Troperito, tu sueño de paz será andar y andar los caminos, troperito de la paz, andar y andar los caminos, troperito de la paz. Que bonito como chama a atenção o cuidado, o rigor na estrutura da samba. Aqui acontece muito, e está muito bem que aconteça, não é uma crítica, não é nada disso, que as pessoas no Rio Grande do Sul utilizem os ritmos da Argentina, enfim, a chacareira, a samba, mas não se atenham à estrutura. Quantos compassos para isso, para aquilo outro. Lindo, lindo, lindo. E eu fiquei pensando em duas coisas aqui. Sei que a música tem sua época, foi feita em outro momento, mas esse tropeiro que vira criança quando está com um cavalo de pau e trapos, né? Quando vira um tropeirito, uma criança, me fez pensar no teu filho, mas ao mesmo tempo a tua volta, né? Quando tu fala que tu está de volta com a tropa na estrada, Sim. Eu fico pensando, será que essa volta traz paz? Ou a paz estava mais antes, enquanto tu estavas com outro projeto de vida? Eu espero Fiquei pensando nisso. Eu espero que ela traga paz, né? É incrível porque eu compus essa música quando eu voltei para o Brasil, né? Quando eu voltei para gravar, para montar o meu primeiro trabalho, que foi o Perfume del Sur. E ela me acompanha agora também, porque é uma volta de novo. Então, parece que ela é atemporal na minha carreira, essa música. E sempre atemporal, porque acho que o tema paz sempre é tempo de falar em paz, né? Pois é, mas, ao mesmo tempo, hoje a gente conversava com um cara que usa para si o nome El Topador. Isso é muito interessante, a gente falou até disso, né? O Antônio Costa Gutta veio falar de fogo, de assado, e ele é El Topador. E não são poucas as coisas que a gente tem que topar para voltar, enfim, lidar com a carreira artística. Tem muita briga, entre aspas, não estou falando da briga que contraria a paz. Talvez tenha muita briga para conseguir a paz, né? Talvez seja por aí o negócio. Como é que tu vê esse aspecto da pedreira? Eu acho que sempre é importante não fazer concessões daquilo que nos é importante, né? Dentro daquilo que nós queremos alcançar e dentro das coisas que nós temos inerentes, né, na nossa personalidade, o bem, o respeito, a justiça, a gratidão, né? Eu acho que com essas coisas não se fazem concessões, né? O resto é uma peleia mesmo, porque a gente tem que brigar para chegar, né? E às vezes é uma briga com a gente mesmo, né, de se vencer. Para mim foi um grande desafio voltar depois de 15 anos, né, fora da estrada, e reconstruir essa Vanessa de Maria, porque ela também traz muitas coisas novas, né? Aquela Vanessa não era mãe, essa Vanessa é mãe. Então, quanto eu amadureci no caminho e quanto essa maternidade aporta também na minha interpretação, coisas que antes eu não entendia e que agora eu entendo, e eu acho que isso é muito importante porque eu consigo entregar muito mais no meu canto hoje, com a maturidade que eu tenho, do que quando eu tinha 20 ou 30 anos. En el trance de elegir, de escolher, que mire el hombre, y la mujer también, para dentro, donde se hacen los encuentros de pensares y sentires. Después que tire ande tire com a consciência por centro. Talvez pudesse usar essa estrofe para ilustrar
o que tu acabas de dizer. Um prazer enorme de ter aqui. Gostaria que tu dissesses, bom, enfim, o que tu bem entenderes para as pessoas, mas, por exemplo, que projetos estão pintando, como elas te encontram, o que tu quiseres, enfim. Bom, as pessoas me encontram no Instagram, @Vanessa com 2 S, de Maria Oficial com 2 Fs, @Vanessa de Maria Oficial. E depois no Google, né? Que a gente encontra tudo. Então, o meu primeiro disco está no Spotify, Tidal e todas as plataformas. Aí pode me ouvir, tenho vídeos no YouTube também, as pessoas podem me encontrar. Se me googlear, vai me encontrar, Vanessa de Maria. E eu acabo de voltar da Argentina, fazem uns 20 dias. A gente está gravando lá o meu próximo trabalho, que ele vai ser lançado no começo de 2024. Estou muito feliz de poder retornar e de ser outra vez recebida num país que eu tanto gosto. Que bom, que bom. Tu me acusas de não te querer, não digas isso. Talvez não compreendas nunca porque eu me vou. Eu tenho que me ir, nós temos que ir. As coisas têm fim. Mesmo que a gente tenha a alegria, a satisfação de que elas são cíclicas, como a carreira dessa grande cantora e como o nosso Cantos do Sul da Terra, que fica por aqui, mas volta, sempre volta. E a gente fica por aqui, é claro, ouvindo Vanessa de Maria, ouvindo o magnífico piano do Diogo. E vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino,